Portanto, se na esfera internacional o sujeito é um sujeito de direitos, o cidadão é um cidadão de direitos, agora você vai poder compreender um dos órgãos fundamentais a que o Brasil manifesta acordo, se submete a este órgão que é essencial, Tribunal Penal Internacional. O que é o Tribunal Penal Internacional? Estabelecido pelo chamado Tratado de Roma, a que o Brasil, como disse, também manifesta esta aderência, manifesta um acordo com esse tribunal, com este Tratado de Roma. Mas o que faz o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional, ele tem a incumbência de analisar, de julgar determinados crimes, mas que são específicos. Que crimes são esses? Por exemplo, crimes de guerra. Nós sabemos como fomos acometidos na história por pelo menos 2 grandes guerras. Quantas pessoas foram violentadas, perderam sua vida e quanto de flagelo estas guerras trouxeram para a sociedade. Portanto, os crimes de guerra são também julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Os crimes que ocorreram durante as guerras. Portanto, mesmo que já tenham ocorrido, já ocorreram, por isso é que estão sendo julgados. Então, o Tribunal Penal Internacional julga esses crimes ocorridos nas guerras. Além disso, o genocídio. Você vai entender logo mais também o que significa o genocídio. O que significa genos? Genos, que significa, de certa forma, um membro do grupo, de uma cultura. Portanto, o genocídio é quando há o assassinato de um membro do grupo, de uma raça, de uma cultura. Quando a vida desse membro do grupo é tolhida, digamos assim, através da morte ou através de torturas, através de opressões. Portanto, o genocídio é quando a vida de alguma pessoa é tirada, a vida de algum membro do grupo é tirada. Também os crimes de genocídio são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Além disso, os crimes de escravidão. O que é o crime de escravidão? Ora, nós sabemos que na sociedade brasileira e em tantas outras sociedades, e segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, não é permitida a escravidão. A escravidão não é mais permitida. Portanto, não há que se ter trabalho escravo. Não deve existir trabalho escravo na sociedade. O ser humano não pode ser submetido à escravidão. Portanto, crimes de escravidão também são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Também crimes que possam violar os direitos fundamentais do ser humano. Um desses direitos é, por exemplo, o direito à vida. Por isso também o genocídio, por isso esses crimes de guerra são julgados, porque é um atentado contra um direito fundamental do ser humano, que é o direito à vida. Como esses crimes são julgados? Esses crimes são julgados por uma corte composta de 18 juízes. Esses juízes vão julgar este ato, julgar este crime, seja de genocídio, de escravidão, ou além disso, estes crimes de guerra, violação dos direitos fundamentais. Julgando, vão aplicar determinada pena. Geralmente, essa pena de prisão, ela não excede 30 anos. 30 anos seria esse tempo colocado como máximo. Ainda que a prisão possa ser perpétua, mas geralmente não excede 30 anos. Mas é claro que, além de não exceder os 30 anos geralmente, ainda que possa ser perpétua, também é preciso levar em conta que, dependendo o delito, dependendo da gravidade do crime cometido, também são tolhidos alguns bens desta pessoa. Quer dizer, a pessoa é privada de alguns de seus bens,
justamente como punição pelo crime que ela fez, pelo crime que ela cometeu, pela gravidade desse crime. Na Carta das Nações Unidas de 1945, é muito claro, inclusive, vocês podem ter acesso a esses documentos, é muito claro quando diz que nós, povos das Nações Unidas, reconhecemos o flagelo da guerra, o flagelo que as guerras deixaram em nossa sociedade, tanto o flagelo político, o flagelo econômico, o flagelo da violência, de muitas pessoas mortas, tendo a sua vida, o seu direito fundamental tirado, tolhido. Portanto, reconhecendo o flagelo que a guerra provocou, reconhecemos também a importância do Tratado de Roma, a importância do Tribunal Penal Internacional, a importância de ter um órgão que julgue especificamente esses crimes de maior gravidade, como genocídio, escravidão, crimes de guerra. Portanto, há um reconhecimento, tanto da Carta das Nações Unidas, como um reconhecimento da própria Constituição Federal, sobre a importância desse Tratado de Roma, sobre a importância do Tribunal Penal Internacional. E é importante porque nós estamos falando de um direito internacional. Nós estamos falando de uma esfera de direito além do direito brasileiro, ou seja, de uma esfera do direito internacional que ultrapassa os limites das nações, entendendo que o ser humano é um sujeito de direitos, um cidadão de direitos, e entendendo que determinados crimes ultrapassam os limites das nações e que precisam ser julgados em sua gravidade. Então, entendendo a gravidade desses crimes, por exemplo, os crimes de guerra que acometeram vários países, que acometeram várias nações, que flagelaram essas nações, diante de tudo isso, o Tribunal Penal Internacional ganha uma grande importância. E ele tem uma grande importância. Portanto, não se esqueça, Tribunal Penal Internacional, advindo do Tratado de Roma, esse Tribunal Penal Internacional vai avaliar especialmente crimes de genocídio, de escravidão, crimes de guerra, violação dos direitos fundamentais. Além disso, não se esqueça que os crimes são sempre julgados por uma corte de juízes, portanto, há toda uma análise muito séria, cuidadosa, com base nas leis, para que esses crimes sejam julgados. As punições, inclusive com a prisão, seja ela de, geralmente, no máximo 30 anos, ou ainda que possa ser perpétua, também com o fato de que determinados bens, patrimônios, são tirados, são tolhidos para que a pessoa seja punida, então ela é privada até mesmo, muitas vezes, dos seus bens, do seu patrimônio, em vista do crime, da graduação do seu delito, da gravidade desse crime. Mas tudo isso por quê? E eu quero reforçar esta colocação da Carta das Nações Unidas de 45. Porque eu faço questão de reforçar? Para perceber como, mesmo na esfera internacional, há um cuidado muito grande com os direitos humanos. Nós, povos das Nações Unidas, acometidos pelo flagelo das guerras e reconhecendo o flagelo que essas guerras deixaram, também estamos submetidos a esse Tribunal Penal Internacional e reconhecemos a sua importância. Então, você já pôde perceber como a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional são órgãos fundamentais quando se fala em direito internacional e quando se fala em proteção dos direitos humanos e dos direitos do cidadão na esfera internacional. Portanto, não é apenas o objetivo, o intuito de conscientizar acerca desses direitos, mas a partir dessa consciência também julgar algo que aconteceu na história. Quer dizer, na história aconteceram crimes de guerra, genocídios, escravidão, julgar esses atos para que eles sejam punidos à altura e para que esses direitos humanos
não venham mais a ser violados. Pelo contrário, sejam protegidos, sejam respeitados, sejam resguardados. Esse é o objetivo tanto dos cidadãos quanto dos Estados-nação, portanto, do sistema político, do sistema judiciário.